Bom, eu acho que o Brasil todo tá de luto hoje, né? E eu fiquei pensando como que eu iria gravar um vídeo como esse. E eu fiquei pensando durante quase toda a minha vida como seria quando esse homem morresse, porque ele era muito querido. Eu acho que todo mundo que tem um bom caráter, né, nessa vida, nesse mundo, nesse país, gostava do Silvio Santos. Pessoas mau caráteres, né, que eu vi muitos na internet no dia de hoje, no dia de ontem, revelaram seu caráter ao saberem dessa notícia. Tiveram pessoas que ficaram felizes, né, com o que aconteceu com o Silvio Santos, né, com a morte do Silvio Santos. Cara, hoje o vídeo pra mim ele é muito especial, podemos dizer, né? Eu quando era pequeno assistia muito SBT, assistia muito os programas do Silvio Santos também, né? Conseguia reunir a minha família pra assistir juntos os programas e tudo mais. E o Silvio Santos ele era um cara extremamente carismático, né? Foi a carisma dele que trouxe tanta prosperidade pra ele. Ele era um cara que conseguia ter uma carisma assim fora do normal, ele conseguia fazer humor até com a própria desgraça, né? Mas eu fiquei pensando o que eu poderia dizer aqui nesse vídeo com esse acontecimento, né, para falar sobre a morte do Silvio Santos, né? O Silvio Santos ele tinha uma filosofia de vida muito parecida com a minha, né? Até a crença dele era muito parecida com a minha, né? Eu fui ateu até os 23 anos de idade e quando eu conheci algumas coisas do judaísmo, né? Alguns ensinamentos, foi o que me fez me aproximar mais de Deus. Não dizendo que eu sou um judeu raiz, tá, gente? Mas me considero, assim, uma pessoa que se converteu, começou a acreditar em Deus graças ao judaísmo. E o Silvio Santos, ele tem alguns vídeos aqui que mostram um pouco da pessoa particular dele, da pessoa incrível que ele era por dentro, não só aquela pessoa que as pessoas viam, que era aquele cara brincalhão, né, que era aquele cara carismático, o lado sério dele também, o lado ser humano dele, sobre a filosofia de vida, as reflexões que ele tinha sobre a vida, era algo também muito incrível, né? Então, eu queria fazer esse vídeo hoje, mostrar pra vocês algumas das filosofias do Silvio Santos, que pra mim são mensagens que devem ser passadas adiante. E eu acho que por ele ser a pessoa que ele foi, eu acredito que ele vai renascer e vai renascer 1000 vezes melhor do que ele já era bom. Ele já era uma pessoa boa. Acredito que ele vai renascer 1000 vezes melhor. Eu acredito na vida eterna, que ele tá vivendo uma vida eterna. Inclusive, né, a partida dele foi no dia de Shabat, que é um dia sagrado para os judeus, né? Eu acho que tudo que ele fez aqui nessa vida, todo o bem que ele fez para as pessoas, ele era um cara muito bom, um cara que começou como camelô, né? E todo o bem que ele fez para as pessoas aqui, ele conseguiu muita coisa nessa vida, mas eu acredito que na próxima ele vai nascer com tudo e muito mais e para trazer o bem na vida de muito mais pessoas. Eu acredito nisso, né? Mas eu queria que vocês assistissem comigo algumas reflexões do Silvio Santos, né? Como despedida. Ele era um cara muito sincero, ele não tinha medo de falar as coisas que ele pensava. E eu acho as reflexões dele, a inteligência dele, a naturalidade com qual ele tratava a vida, eu acho muito importante e bonita. E muito parecida com a minha também, a filosofia de vida que ele tem, que ele tinha, né? Realmente muito parecido. Vamos dar uma olhada aqui. Ele começa falando sobre sua origem, né? Depois fazem perguntas pra ele. Esse aqui que vocês vão ver é o Silvio Santos mais sério, né? Não é o Silvio Santos que tava brincando no palco, no programa, né? Esse aqui é o Silvio Santos mais sério. É o lado mais sério do Silvio Santos. É o lado mais filosófico dele, né? Um pouco de quem era o Silvio Santos, né? De fato. Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom. O homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos,
O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai, não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Cara, essa filosofia dele é exatamente o que eu penso. Exatamente o que eu penso. É incrível, é incrível. E é um fato isso, tá, gente? Isso aí é... Se você praticar o bem, você vai começar a perceber as mudanças aí na sua vida. E se você pratica o mal, se desculpe com as pessoas que você praticou o mal para se aproximar do bem. Antes você precisa se desculpar com as pessoas com qual você praticou o mal. De alguma forma, você precisa se desculpar, se limpar, para depois começar a se aproximar mais do bem. Mas é exatamente isso, cara, que eu penso. Incrível. Ele era incrível, ele era um ser humano incrível, cara. É uma pergunta, você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Deus é pra todos, meus amigos. Pra todos. É um ser do bem. Mais alguma pergunta pelo telefone? Pode fazer. Alô? Alô, pode falar? Silvio? Hein? Ai, nem acredito. Puxa, que maravilha estar falando com você. Muito obrigado. A senhora é muito gentil. Diz pra mim. A minha mãe tem 67 anos, é fã incondicional sua, viu? Como é que ela chama? É Dona Benedita, aqui de Pirituba. Um beijo pra ela. E como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. É uma pergunta extremamente importante para esse momento, hein, pessoal? Uma pergunta extremamente importante. Presta bem atenção no que ele vai responder. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo
As religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Certo, muito obrigada. Um forte abraço para você, bastante saúde, viu? É exatamente o que eu acredito também. Muita gente me questiona a respeito disso, pergunta se eu sou espírita, pergunta se eu sou não sei o quê. Não, é isso que eu acredito também, acabou. E eu acredito que o Silvio, na próxima vida, ele vai ser maior do que ele já foi nessa, porque ele merece. Qual foi a sua maior tristeza, a sua maior alegria? A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas 4 filhas. Obrigada. Viu? Ele ainda dava muito valor à família e muito valor à esposa dele também. Qualquer retardado que você fizesse essa pergunta hoje, a esses caras que ficam milionários aí, provavelmente o cara responderia: minha maior alegria foi ter comprado a minha Lamborghini. Pois é. Os tempos mudaram. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Muito bom, né? Mas tem mais aqui. Vamos continuar assistindo aqui as filosofias do Silvio Santos, né? As perguntas que faziam pra ele. Eu gostava muito desse lado dele. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. E eu gostava bastante desse lado dele por pensar muito igual, né? Ele é um cara que não teve mimimi na vida, sabe? Ele veio de baixo e ele conquistou tudo com o seu suor, com a sua inteligência. Não precisou se vitimizar perante a sociedade pra conquistar suas coisas, né? Mesmo vindo de baixo. Mas enfim, estão vendo o motivo pelo qual ele conquistou tudo e pelo qual ele merece ser homenageado por todas as pessoas desse país aqui. Merecia, né? Mas tem muita gente que não tá homenageando ele, sim comemorando o que aconteceu. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário, para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue todas as coisas boas, coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Ele virou banqueiro, pra quem não sabe, ele teve um banco que ele teve que vender, né? O Banco Pan-Americano, se eu não me engano. Criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus
de Vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem o patrão, o empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade, eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevista para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como... Bom, eu nunca fui funcionário porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu fui funcionário só da Rádio Nacional. Mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Mas ele era o dono de tudo, né? Mas ele fazia com amor os programas dele. Então, acho que isso é o que mais importa na vida, né, pessoal? Você fazer aquilo que você ama, independente do que vão dizer. Ele, como vocês viram lá no início do vídeo, as portas se fecharam pra ele, de todas as TVs, né? E ele foi obrigado a comprar uma rede de televisão pra fazer aquilo que ele gostava. Não adianta você vir dizer que as coisas são impossíveis na vida. O impossível é uma questão de opinião, é uma questão de medo. O impossível é pra quem tem medo, né? É pra quem acha que as coisas que ela sonha, que ela almeja, que ela tem vontade de fazer são impossíveis. Mas nada é impossível nessa vida. Tem muitas provas aí no mundo e o Silvio Santos é uma dessas provas, né? Eu quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história, porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma velhice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Era a entrevista que eu queria ter. Eu não vou falar descanse em paz, porque eu acredito no renascimento. E se ele for descansar em paz, com certeza, para quem acredita que a pessoa vai descansar para sempre depois dessa vida, provavelmente ele... Sim, eu acho que ele estaria descansando em paz, mas eu acho que a nossa alma, a nossa essência tá aqui para ser trabalhada e eu acredito no renascimento e eu acredito que ele vai ressurgir como uma outra grande personalidade, talvez até maior do que essa, porque eu acredito que ele cumpriu o seu papel na Terra com muita categoria. Então eu acredito que ele vai ser muito bem recompensado por isso. E ele conseguiu conquistar tudo sem passar por cima de ninguém. Isso que é o mais incrível de tudo. E sempre com um sorriso no rosto, né? Eu desafio vocês a encontrarem uma foto desse homem chorando sem transmitir algum tipo de carisma. Era um ser humano muito carismático e que fez parte da vida de todos os brasileiros e independente de lado político, eu vi muitas pessoas aí colocando ele em lados políticos. Independente de qualquer coisa, eu acho que todos sentaram na TV um dia e assistiram algo
criado por ele, algo que ele deu oportunidade. Ele foi um grande revolucionário da comunicação brasileira. Essa é a verdade, entendeu? Ele revolucionou o meio de comunicação no Brasil. Então eu acho que as pessoas deveriam, né, algumas pessoas aí deveriam deixar a emoçãozinha política um pouco de lado, né, e se lembrar dos bons momentos aí que passaram com a família, assistindo uma TV, que na época não tinha tanto esse negócio de essa separação ideológica que a gente tem hoje em dia, né? O mundo já foi muito mais unido do que é hoje. E ele fez parte dessa união. Eu acho que a comunicação é muito disso. Consegue reunir os seus familiares, né, pessoas próximas para assistir, se entreter junto. E é isso. Eu espero que ele tenha uma boa passagem, que na próxima vida ele deixe um legado ainda maior do que esse que ele já deixou. Ele pediu para que não existisse um velório, né? Ele pediu para que fosse respeitada aí a sua crença, né? Ele pediu para que seu corpo fosse levado pro cemitério sem velório e com uma cerimônia judaica. É isso. Eu espero que surjam mais pessoas como Silvio Santos no mundo, porque é de pessoas assim que a gente precisa. Obrigado, gente. Era esse o vídeo. Pra mim, o vídeo hoje era dedicado ao Silvio Santos. Acho que não poderia ser diferente disso que eu fiz. É uma coisa muito simples. Eu só quis mostrar quem ele era de fato. E espero que vocês tenham captado as mensagens que ele deixou, que são bem importantes, né? E é isso. Meus sentimentos à família e a todo o Brasil, né? Eu espero que tem aí pelo menos uns 3 dias de feriado para esse país. Que ele realmente foi um cara muito importante e revolucionário. Valeu!